O título desta manhã, desta mensagem, é Os Gloriosos Benefícios da Graça de Deus. E este é o meu intuito, compartilhar com os irmãos deste tema que é muito precioso para nós, que é a graça de Deus. Nós cantamos constantemente a respeito da graça de Deus e também observamos que a graça de Deus é por ela que nós vivemos a vida cristã. Então, irmãos, no Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo, nós podemos ver que não só o perdão dos pecados, mas também que toda a vida cristã, ela é um resultado da prestação continuada da graça divina. Ou seja, nós somos salvos pela graça, nossos pecados são perdoados por causa da graça de Deus, a nossa vida ela é mantida pela graça de Deus. Então, toda a nossa vida, ela é sustentada e ela é um resultado da prestação continuada da graça de Deus para conosco. Parafraseando aqui o apóstolo Paulo, irmãos, somos o que somos por causa da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, nós não teríamos essa oportunidade de estarmos na presença de Deus. Nós não teríamos essa oportunidade de vivermos em comunhão uns com os outros. Nós não poderíamos ter a condição de desfrutarmos da salvação e de todos os benefícios que a salvação, ela produz em nós, os cristãos. Então, irmãos, nós somos o que somos por causa da graça de nosso Deus. Então, com a obra da graça de Deus em nós, não somente poderemos viver uma vida cristã e com domínio próprio, mas também desejaremos fazer isso, porque a graça de Deus, ela nos impulsiona, ela nos estimula, né? Como nós vamos ver aqui nesta passagem, ela nos ensina a viver um modo de vida diferente, que glorifica e exalta o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contextualizando aqui, irmãos, para nós já entrarmos no texto, essa é uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, e Tito fora deixado em Creta pelo apóstolo Paulo, para que pudesse ainda colocar algumas coisas em ordem, né, que estava faltando naquela igreja, né, e constituíste também presbíteros em cada cidade. Isso está no capítulo 1, nós vemos isso, né, que o objetivo de Paulo é deixar Tito em Creta, porque a igreja ainda precisava de algumas coisas para ser colocado em ordem, constituir também presbíteros, né, para o bom andamento da igreja. Por isso que Paulo ele deixa Tito nessa cidade. No capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos fazendo menção, Paulo exorta Tito aí a ensinar aos homens, às mulheres, os jovens e até mesmo os escravos a ter domínio próprio, a praticar a sã doutrina, que são princípios éticos e morais estabelecidos por Deus na sua palavra. E eu esqueci ainda de citar, irmãos, que havia ainda no meio da igreja, ainda alguns falsos profetas, que ainda tentavam disseminar, né, algum tipo de entendimento que não era aquele a qual Paulo pregava, né, que era a respeito da graça. Então havia muitas pessoas, muitos homens que ainda viviam dominado ainda pelo sentimento da lei, né? Não que a lei seja ruim, né? Mas esses homens pregavam que a salvação era pela prática da lei, né? E pelo guardar das festas religiosas de Israel. Então, Paulo, ele também instrui a Tito, né, a ensinar ou a repreender estes homens que estavam no seio aí da igreja, né, tentando inflamar alguns irmãos.
no verso de número 16 do capítulo 1, Paulo diz assim que eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, né, na prática das obras, eles o negavam, né? São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Então, é com esses homens, tais esses homens, né, que Paulo diz que Tito também vai lutar. Mas Paulo, já no começo do capítulo, ele diz assim: tu, porém, né, ao contrário desses homens, tu, porém, pregue ou ensina a sã doutrina. Isso, irmãos, faz nos pensar e acreditar que havia uma doutrina doente, né, sendo pregada naqueles dias, né? É como nos dias de hoje também, né, quando muitas pessoas banalizam a graça de Deus, né? Dizem que Deus, ele é um pai, um paizão, né? Já viu aquelas pessoas que dizem: ah, não, esse Deus, ele é um paizão para nós, ele não vai agir com justiça conosco. Isto banalizando a graça de Deus, né? Este bem tão precioso que Deus nos deu, este bem tão precioso que o Senhor derramou sobre nossas vidas, ainda nos dias de hoje tem sido banalizado por muitas pessoas. Mas Paulo diz: olha, você, porém, ao contrário desses falsos profetas, dessas pessoas que banalizam a graça de Deus, fale a sã doutrina, a doutrina que alimenta, a doutrina que corrige, né? A doutrina que eleva o homem, a doutrina que transforma a vida do homem. Paulo continua dizendo: então você, nesse sentido, você instrui os homens, as mulheres, os jovens e até mesmo os escravos, né, a ter o domínio próprio, a praticar a sã doutrina, que, como eu falei, são os princípios éticos e morais que nós encontramos na palavra de Deus, que foram estabelecidas pelo próprio Deus. E no verso de 11 a 15, que é o texto, a passagem que nós vamos falar hoje, Paulo expõe qual é a base, qual é o fundamento que está estabelecida essa conduta cristã, que é a graça de Deus. Interessante, irmãos, que isso é um costume do apóstolo Paulo, é algo do apóstolo Paulo. Sempre que Paulo ele escreve as suas cartas, ele primeiro coloca a parte teórica, e depois, na metade da carta em diante, Paulo ele se coloca a ensinar os irmãos como isso significa na prática, né? Isso nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, aos Romanos. Paulo ele sempre coloca as bases, né? Ele coloca o fundamento e depois ele coloca o que isso significa, né? A vida prática, né? O que isso significa na vida prática do cristão. Agora, aqui em Tito, nós vemos que ele faz a ordem diferente. Primeiro, Paulo ele diz aqui como que as mulheres, homens, jovens e até mesmo os escravos devem se portar diante de Deus, viver uma vida diante de Deus, e depois Paulo coloca quais são as bases com que ele vai fazer este pedido a Tito, né? Quais são o fundamento com que Paulo ele institui ou dá uma ordem, uma exortação a Tito para que diz aos irmãos, né, para que viva uma vida ilibada diante de Deus. Então aqui nós vemos o inverso, mas isso não causa nenhum prejuízo, irmãos. Pelo contrário, isso nos mostra que doutrina e vida prática devem andar junto. Teologia, irmãos, e vida práticas, as duas coisas devem andar juntas. Conhecimento ou teologia não é simplesmente um assentimento intelectual, algo que nós ouvimos, colocamos em nossa mente, em nosso coração e saímos da porta para fora e esquecemos. Não. A doutrina que nós ouvimos todos os dias na igreja, seja de manhã ou à noite, em escola bíblica, deve se transformar
em prática em nossa vida. Lembra que o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. O contrário, irmãos, é aquele que ouve a palavra de Deus, coloca no seu coração, sai dessa porta para fora e procura praticar a palavra de Deus todos os dias. Por isso, irmãos, doutrina e prática devem caminhar junto. É ouvindo a palavra de Deus, guardando no coração, mas também saber o que fazer com aquilo que nós aprendemos. É praticar, é usar no nosso dia a dia, para que nós possamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos, para a glória dEle. Por isso que Paulo aqui ele faz uma exortação, Tito, ensina-os a viver de maneira correta, né? Tanto a homens, mulheres, jovens, os escravos, e agora Paulo ele vai colocar qual fundamento está este pedido, né? Paulo ele vai colocar as bases deste pedido que ele fez. Olha, eu estou te exortando a ensinar os irmãos a viver deste jeito. E agora Paulo ele coloca as bases com a qual nós podemos viver uma vida cristã para a glória de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para a vida cristã e nós pensamos, é impossível vivermos a vida cristã, né? É impossível nós vivermos aquilo que a Bíblia nos ensina, mas Paulo, ele vai dizer aqui que nós podemos viver essa vida porque a graça de Deus, ela se manifestou sobre a nossa vida. Então, a doutrina em Tito, no capítulo 2, na qual Paulo ele se baseia aí, para fazer o seu apelo ético e moral, para dizer que nós podemos agora viver uma vida diferente, uma vida que glorifica a Deus, é a doutrina das duas vindas de Cristo, que aqui ele chama de duas epifanias, ou aparições, né? Está no versículo de número 11 e 13. Então, estas são as bases que Paulo ele coloca para que nos exortarmos a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, que são as duas vindas de Cristo. Então, irmãos, vamos trabalhar este tema, né? Os gloriosos benefícios da graça de Deus, observando 3 tópicos aí na passagem que nós lemos. Primeiro, nós vamos ver a manifestação da graça e as suas implicações na vida do crente, verso 11 e 12. Segundo, a manifestação da glória e as suas implicações, versos 13 e 14. E por último, nós vamos ver aí a recomendação final do apóstolo Paulo a Tito, no versículo de número 15. Mas aí vem a pergunta, irmãos, por qual razão Paulo se baseia na doutrina das duas vindas de Cristo para fazer o seu apelo ético e moral? Por que será? Qual o motivo que Paulo ele pega essa doutrina, né, da primeira vinda de Cristo e também da segunda aparição de Cristo, que vai acontecer ainda, para basear ou fundamentar, né, este apelo que ele havia feito a Tito e aos irmãos, né, este apelo ético e moral que ele havia feito aos irmãos? Irmãos, porque a graça de Deus, ela é o ponto de partida da vida cristã. Como também, irmãos, ela é o ponto de chegada, a consumação da obra redentora de Cristo. Ou seja, irmãos, nós estamos sendo salvos do começo e essa obra ela vai ser terminada por causa da graça de Deus, o Todo-Poderoso. Sem a graça de Deus, irmãos, como eu disse na introdução, nós não poderíamos nem estar aqui, nós não estaríamos aqui, se não fosse a graça de Deus. E se não for a graça de Deus também, nós não chegaremos naquele dia. Então, toda a nossa vida, do começo ao fim, ela é amparada, sustentada
pela graça de Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus por isso, irmãos, porque se fosse por nós, se fosse pelas nossas forças, se fosse pelos nossos impulsos, nós não conseguiríamos. Mas a graça de Deus, ela é o ponto de partida da vida cristã. Foi pela graça que nós fomos chamados, pela graça que nós fomos perdoados, pela graça que nós recebemos as promessas, é pela graça que nós vivemos neste mundo, é pela graça que nós renunciamos o pecado, é pela graça também, irmãos, que nós vamos ser salvos naquele dia para a glória de Deus. Portanto, a vida cristã, ela é do começo ao fim, ela é pela graça de Deus, o Todo-Poderoso. É por isso, irmãos, que Paulo, ele baseia essa doutrina, ele faz este apelo ético e moral nessa doutrina, para dizer para os irmãos que essa graça, ela se revelou, ela se mostrou a nós, né? Ela nos capacita, ela nos faz com que nós possamos viver agora uma vida diferente, que glorifica o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos agora caminhar um pouquinho mais, irmãos, para dentro do texto, nos aproximarmos do texto, né? E no verso 1 aí, Paulo ele diz, porque a graça de Deus se manifestou. Mas o que é essa graça, irmãos? Comumente, né, nós damos uma definição, todos têm essa definição na ponta da língua, né? Sempre quando pergunta para nós o que é a graça de Deus, nós falamos que é o favor imerecido de Deus. E isso está certo, não está errado. É isso mesmo. A graça de Deus é a bondade de Deus para com aqueles que merecem apenas punição. Isso é a graça de Deus. Mas Strong, ele define a graça de Deus, e eu acredito que para aquilo que nós estamos falando nessa manhã, cai como uma luva. Strong, ele diz que a graça de Deus é a bondade misericordiosa pela qual Deus, ele exercendo a sua santa influência sobre as almas, sobre nós, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição, e também essa graça de Deus, ela nos desperta aos exercícios das virtudes cristãs. Essa é a definição aqui de Strong a respeito da graça de Deus, né? Ela opera em nós em todos esses sentidos, né? E por último aqui ele diz que ela nos desperta, né? Nos impulsiona aqui ao exercício das virtudes cristãs. Essa graça salvadora, ela nos foi dada antes do início aí dos tempos. Mas como Paulo diz agora, ela se manifestou, né? Tornou-se visível na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi aí majestosamente revelada na sua encarnação, no seu humilde nascimento, no seu ministério, em suas palavras, em seus atos de misericórdia, mas principalmente na sua morte expiatória. Paulo diz agora, irmãos, que essa graça de Deus, ela se manifestou, né? Paulo está dizendo aqui que ela se revelou a nós, se mostrou a nós, trazendo salvação. E aqui está falando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em qual nós vemos essa graça abundantemente. E ela foi revelada exatamente no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós falamos de graça, nós ficamos somente no nosso intelecto, né? Em palavras, às vezes só fica o conceito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós podemos ver que essa graça, ela se personificou, né? Ela se manifestou na
pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que essa graça, irmãos, ela tem nome, endereço e também tem identidade. Ela é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essas palavras que eu citei foi dele. Ela foi majestosamente revelada na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? No nascimento, no humilde nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no ministério do Senhor Jesus Cristo, nós vemos constantemente essa graça operando. As suas palavras também, os atos do Senhor Jesus Cristo eram cheios de graças, repleto de graça, mas principalmente também nós vemos a graça de Deus transbordando na morte do Senhor Jesus Cristo, na morte expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. E Paulo, ele diz, irmãos, porque a graça de Deus, ela se manifestou. Então, a primeira base aqui, para que Paulo possa fazer este apelo ético e moral aos crentes de Creta, a Tito, é mostrar que essa graça, ela se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos trazendo agora graça, nos trazendo agora o perdão dos pecados, nos trazendo agora a oportunidade agora de podermos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua, irmãos, que essa graça, ela se manifestou a todos os homens. E aqui com essa expressão, o apóstolo Paulo, ele tem visto aqui todos os tipos de pessoas, né? Independente de sexo, idade, raça ou classe social, pessoas de várias nações, né? de etnias diferentes. E Paulo, ele diz que essa salvação, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui neste versículo 1, com essa expressão salvadora a todos os homens. E Paulo continua, irmãos, dando essas bases no versículo de número 12, agora ampliando agora um pouco mais a respeito da graça de Deus, dizendo aos irmãos que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então os irmãos já começam agora a entender o porquê Paulo ele está colocando como base as duas manifestações de Cristo. A primeira, irmãos, foi a vinda de Cristo para nos salvar, nos tirar desta vida ímpia, desta vida que desagrada ao nome do Senhor, e nos levar até Deus e nos dar a capacidade agora de viver uma nova vida. E Paulo diz que essa graça agora ela tem um sentido pedagógico para nós, porque nós não somente somos salvos pela graça, nós não somente recebemos as bênçãos de Deus pela graça, mas nós também recebemos agora novas condições, a condição agora de vivermos para a glória de Deus, porque a graça de Deus, ela nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. E agora Paulo, ele personifica essa graça de Deus. A graça do Salvador agora, ela assume um papel pedagógico, a graça de um mestre, que vai nos educar agora como vivermos neste mundo de maneira que glorifica a Deus, porque essa é a preocupação do cristão. Esse é o nosso objetivo, vivermos neste mundo de maneira com que nós glorifiquemos ao Senhor através da nossa vida. Como eu disse para os irmãos, com as nossas próprias forças, nós não conseguimos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Mas a graça de Deus, ela nos capacita a viver uma vida para a glória de Deus. Porque, irmãos, essa graça, ela nos ensina, como Paulo está dizendo aí, a renunciar à impiedade, às paixões deste mundo, a viver de maneira sensata. A graça nos ensina
a viver de maneira justa, piedosa nesta era presente tão mal que nós vivemos. E nesse sentido, todos nós nos tornamos o quê? Alunos na escola da graça de Deus. Pois Paulo diz que ela nos educa, ou talvez ela nos disciplina, nós somos disciplinados constantemente por esta graça. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, sendo educados por essa graça. É isso que nós fazemos constantemente na escola dominical, nós somos o quê? Disciplinados por essa graça, está aqui, que é a palavra de Deus. Nas nossas devocionais em casa, nós somos o quê? Instruídos também por esta graça, para que nós possamos aprender a viver nesta presente era, de maneira que agrada o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia de educação aqui no versículo 12, é o processo pelo qual alguém é treinado. Nós somos treinados constantemente, disciplinado e também instruído em algum tipo de conhecimento. Porque aqui, irmãos, quem nasceu sabendo todas as coisas? Ou quem de nós aqui podemos bater no peito e dizer que nós somos bons em tudo que fazemos? Que nossos relacionamentos são perfeitos, que o relacionamento nosso com o nosso familiar é bom. Quem de nós aqui podemos dizer que nós somos bons em tudo que nós fazemos? Constantemente, irmãos, nós temos que nos voltar para o Senhor e pedir perdão, aquilo que nós já fizemos no culto, né? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Por isso que nós precisamos constantemente estar o quê, irmãos? Sendo orientado e disciplinado, pela graça de Deus. E Paulo diz aqui que ela se manifestou, a graça de Deus se manifestou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela nos ensina agora, nos instrui. Nós fazemos parte da escola, da graça. Porque nós somos constantemente educados, disciplinados a como vivermos corretamente para a glória de Deus. E aqui nós vamos ver o que então essa graça de Deus, ela nos ensina. Olhando para o texto, irmãos, nós vemos duas lições principais aí que Paulo ele diz que essa graça nos ensina. A pergunta pode ser a seguinte: o que então essa graça ensina? Paulo está dizendo aqui que essa graça, ela nos educa, ela nos instrui. Mas o que então essa graça nos ensina? Vamos notar aqui duas lições principais aqui neste texto, que a graça de nosso Deus nos instrui. A primeira, irmãos, é no sentido negativo aí que nós estamos vendo no texto. Primeira coisa, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A primeira coisa aqui, irmãos, que nós vemos aqui, está no sentido negativo aqui, é que a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Renunciar, irmão, significa negar, não aceitar, é rejeitar, é recusar algo oferecido. E o interessante é que essa palavra aqui, impiedade, ela é interessante para nós, porque nós lemos o livro dos Salmos aqui, eu vi que foi citado, e sempre o salmista, ele cita a diferença que há entre o ímpio e o justo. O ímpio, irmãos, é aquela pessoa que não tem prazer nas coisas de Deus. Ela não tem amor pela causa de Deus, pela obra de Deus. Ela rejeita tudo aquilo que vem de Deus. O contrário do justo. O justo, ele sempre procura agradar ao Senhor. Essa é a tônica do livro de Salmos. Nós sempre vemos falar da diferença que há entre o justo e o ímpio. E Paulo está dizendo aqui que a graça, ela nos educa, nos ensina, nos instrui a não sermos ímpios, a não ser como aqueles que não têm amor pelas coisas de Deus,
a não ser como aqueles que desprezam as coisas de Deus. Então a primeira coisa, a primeira lição que nós vemos aqui neste texto, é que a graça de Deus, ela nos educa, ela nos instrui a não sermos ímpios. Também ela nos ensina a rejeitarmos o que, irmãos? As paixões mundanas, as coisas deste mundo. Foi João que diz, né, que se nós amarmos este mundo, nós seremos o quê? Inimigos de Deus. Porque as coisas do mundo, irmãos, são contrárias às coisas de Deus. Nós vemos aí, nós estamos vendo isso no nosso país. Nós estamos vendo isso constantemente. Pelos aqueles que eram para ser o exemplo, né? Por aqueles que eram para ter um bom procedimento, mas não são. E de fato, desprezam a Deus. Mas Paulo está dizendo que nós devemos viver, que nós somos educados, ensinados a renunciar à impiedade, às paixões do mundo, e vivermos para a glória de Deus. A segunda coisa que Paulo nos ensina, isso aqui, irmãos, antes de nós falarmos da segunda coisa, está relacionado a Deus, ao nosso relacionamento que nós temos com Deus. Os irmãos podem ver, renunciar aqui, a impiedade está aqui falando no nosso relacionamento com Deus, da nossa atitude com Deus. Eu falei que aqui que o ímpio, ele despreza as coisas de Deus, ele não quer saber de Deus. E Paulo está dizendo aqui que ela educa-nos a viver de forma que nós não sejamos ímpios, não sejamos como esses que se afastam de Deus, como esses que vivem nas paixões do mundo, no pecado, na luxúria, a viver como esses que só procuram as coisas que são da terra. Paulo diz que a graça nos ensina a viver dessa forma para que nós tenhamos o quê? Um relacionamento correto com Deus. A segunda lição que este texto nos ensina está também no versículo de número 12, e agora fala do nosso relacionamento de um para com o outro. Nos ensina também a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, no sentido positivo, irmãos, a graça nos ensina a viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Sensata, essa palavra no original é um advérbio que significa agir de maneira responsável, com sensibilidade, prudência, estar em autocontrole, em total posse das faculdades intelectuais e também emocionais. Ontem cedo eu tive uma palestra no trabalho com uma psicóloga, e ela disse que nos dias de hoje, ela até falou que a demanda da psicologia está pouco, né? Está precisando de mais psicólogos, pelo tanto de pessoas que procuram os consultórios dos psicólogos, né? Querendo se entender melhor, né? Ela disse que às vezes a pessoa não é louca, mas ela quer entender a si próprio. E uma das coisas que ela destacou, irmãos, que ela sempre frisava, é que nós precisamos ter controle, o domínio próprio, né? Controle das nossas faculdades emocionais. O interessante, irmãos, que a Bíblia já nos ensina isso. A Bíblia, irmãos, já antes mesmo de surgir a psicologia, que é uma das ciências mais novas, mas a Bíblia já falava desse autocontrole que nós devemos ter como pessoa. E o interessante é que Paulo, ele diz assim, que a graça de Deus, ela nos ensina a vivermos desta forma, porque nós estamos constantemente, irmãos, em relacionamento uns com os outros, né? Nós também, às vezes, nós
temos o nosso relacionamento conosco mesmo, né? E esse relacionamento, ele foi quebrado ali no Éden, quando o homem pecou, né? Esse relacionamento que o homem tinha com Deus, com o próximo e consigo mesmo, ele foi ali destruído por causa do pecado. Mas Paulo fala aqui que a graça de Deus, ela nos educa, nos ensina a ser pessoas melhores, a agirmos com sensatez, né? A sermos sensatos, porque nós estamos dia após dia, irmãos, em relacionamento com o nosso próximo, em casa, na igreja. E Paulo está dizendo exatamente isso, que a graça de Deus nos ensina a viver de maneira sensata, responsável, com sensibilidade, tendo prudência, tendo autocontrole daquilo que nós vamos fazer. É isso que o Espírito de Deus, é o fruto do Espírito de Deus, que ensina-nos a ter o autocontrole e também total posse das nossas faculdades intelectuais e emocionais. A graça de Deus, irmãos, também nos ensina a sermos justos. Essa palavra no original é pensar, sentir e agir inteiramente conforme a vontade de Deus. Justo, irmãos, é aquele que observa as leis de Deus, né? Antes de tomar alguma atitude, ele observa as leis do Senhor, ele vive, ele pensa, ele sente e age inteiramente de acordo com a vontade de Deus. Essa é a segunda lição que a graça, ela nos ensina, a nos comportarmos diligentemente diante o nosso próximo. Se a primeira que nós vimos aí, a primeira coisa que ela nos ensina, a graça nos ensina, é termos um relacionamento correto com Deus, né? Rejeitar aí a impiedade, rejeitar as paixões do mundo. A segunda lição, irmãos, a graça de Deus nos ensina a ter um relacionamento correto com o nosso próximo para a glória de Deus. Assim, irmãos, a graça de Deus, ela nos ensina o quê? A renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida para a glória de Deus. É isso que a graça nos ensina, né? Que aquele velho homem se passou e eis que agora tudo se fez novo para a glória de Deus. Ela nos ensina a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com os demais, com as demais pessoas. Foi para este propósito que Deus manifestou a sua graça em Cristo Jesus. Para que nós, irmãos, praticássemos as boas obras. As boas obras, ela não nos salva, mas ela é fruto de um coração transformado e regenerado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que nós temos, irmãos, deve se desembocar na prática das boas obras. Porque é isso que a graça de Deus opera em nós, uma transformação. É isso que a graça de Deus opera em nós, uma mudança radical para nós vivermos agora para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se trata, irmão, apenas que a graça de Deus torne possível as boas obras, capacitando nós a fazê-las, mas também de que as torne necessárias, ela nos desafia a viver segundo ela. Então, irmãos, a graça de Deus não é simplesmente algo que nos capacita, né? Algo que nós pensamos, né? Às vezes, ela nos traz capacitação para vivermos assim. Pelo contrário, irmãos, a graça de Deus nos desafia todos os dias a vivermos diferentes para a glória de Deus. Não há desculpa, irmãos, para nós. Não há desculpa para o cristão, porque a graça de Deus, ela se manifestou em Cristo Jesus. E como Cristo viveu, irmãos? Cristo viveu na graça de Deus.
todo o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi conduzido debaixo dessa graça do nosso Deus. E ele próprio foi a graça, né? Foi personificada, foi em quem foi personificada essa graça. Porém, nós temos agora a capacidade de vivermos dessa maneira para a glória de Deus. Paulo continua, irmãos, que nós temos agora que essa graça, ela nos ensina a vivermos de maneira a renunciar à impiedade e às paixões, e a viver também de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. E ele continua dizendo, enquanto aguardamos a bendita esperança. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que nós estamos vivendo o que nós aprendemos na teologia, o já e o ainda não. Enquanto nós vivemos neste mundo, irmãos, essa presente era, nós vivemos essa graça, praticando essa graça, né? Vivendo a vida cristã, aguardando o que, irmãos? A bendita esperança, a gloriosa, a esperança que é abençoadora. É verdade que nós vamos errar muito nessa vida. Às vezes nós vamos fazer aquilo que nós não queremos fazer, mas enquanto, irmãos, nós vivemos nesta vida, neste mundo, aguardando a bendita esperança, que nós possamos a cada dia praticar as boas obras e viver para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça de Deus, ela nos ensina a viver de maneira sensata, como também nos ensina a aguardar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para as situações, para as coisas que estão acontecendo, a cada dia se multiplicando a iniquidade, o nosso coração ele se perturba, a nossa alma se entristece, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que essa graça ela também nos ajuda, né? Ela nos ensina a vivermos essa presente era, aguardando a bendita, abençoadora esperança que está guardada para nós. Por que ela é abençoadora, irmãos? Porque nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela é bendita, irmãos, porque essa carne que é corruptível, ela vai se revestir de incorruptibilidade, e nós teremos um novo corpo, nós seremos diferentes naquele dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Por isso que essa graça, ela nos ensina também a vivermos esta vida, aguardando a bendita esperança de Deus, essa esperança que é abençoadora, que vai nos abençoar, que qual nós vamos viver eternamente na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois onde há a graça de Deus, irmãos, também há a glória de Deus. Paulo, ele continua, olha, aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que apareceu brevemente no cenário, Paulo disse isso à primeira vinda, a qual ele está aqui baseando a doutrina, os seus ensinamentos. Agora ele está falando da segunda volta de Cristo. Então aquele que apareceu brevemente no cenário da história, desapareceu, foi para o céu, um dia ele vai reaparecer novamente. Ele apareceu em graça, agora ele vai reaparecer em glória. Com certeza, essa futura volta da glória é o ponto supremo aqui da nossa esperança cristã. E Paulo diz, olha, ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a humildade, de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É por isso que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele revelou a graça de nosso Senhor Jesus, de nosso Deus Pai, para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado
a prática das boas obras. Paulo termina, irmãos, dizendo, é isso que você deve ensinar. Olha, de tantas coisas que estão sendo ensinadas, isso reflete para os nossos dias também, irmãos. Teologia da prosperidade, o ensinamento de que você é bom, né? O homem, ele tem um potencial, ele é bom por si mesmo. Tantas coisas que nós estamos ouvindo, irmãos, naquele tempo já fazia parte, né? Naquele cenário. Paulo, ele teve que exortar a Tito porque essas ideias já estavam acontecendo naquele tempo, né? Hoje nós temos no meio da igreja, são aquelas indulgências modernas, né? Dê aquilo para Deus e receba tal coisa. Oferte ao Senhor e você ganhará tanto. Há uma barganha com o Senhor. Então, todas essas coisas, irmãos, acontecem nos nossos dias. O pastor Sammy Anderson, ele dizia assim que os pecados são os mesmos, só muda os indivíduos. As histórias vão se repetindo, irmãos, mas nós temos que olhar para a história e observarmos os erros para nós não cometermos os mesmos erros. Então Paulo disse, olha, é isso que você deve ensinar, é sobre a graça de Deus que você deve ensinar. Exortando e repreendendo-os com toda a autoridade, com isso ninguém o despreze. Portanto, irmãos, Paulo ensina aos cretenses, e em extensão a nós, os crentes de hoje, a olharmos para trás e para a frente, para a manifestação da graça, para a obra que Jesus Cristo realizou para nós na cruz do Calvário, cujo propósito foi nos redimir de toda a maldade e purificar para o Senhor um povo zeloso e de boas obras. Quanto também Paulo, ele nos diz para olharmos para a frente, para a manifestação da glória, cujo propósito será o de contemplar na segunda vinda a salvação iniciada na primeira. Enquanto vivemos neste mundo, praticando as boas obras por causa da graça que nos foi dada. As lições que nós aprendemos neste texto, irmãos, primeira é que a graça de Deus, ela nos possibilita ou nos encoraja a vivermos a cada dia em santidade diante da presença de Deus. Ela nos educa, né? Ela nos ensina a viver de maneira correta o nosso relacionamento com Deus. A graça de Deus, ela nos ensina também a vivermos uma vida, um relacionamento correto também com o meu próximo, com o meu irmão. Nos ensina, irmãos, a vivermos neste mundo, né? Enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, praticando as boas obras que glorificam o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. E eu queria deixar aqui, irmãos, somente 3 aplicações para nós, né? Como eu disse para os irmãos, ouvimos só a palavra de Deus e não sabemos o que fazermos depois com ela, nada adianta. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, como também praticá-la para que ela surja o efeito para o qual ela foi nos enviada. Primeiro, irmãos, que é impossível nós vivermos a vida cristã sem a graça de Deus. É fora de cogitação nós vivermos a vida cristã sem a graça de Deus. O Evangelho, irmãos, de Cristo é simples. Os irmãos já ouviram isso? O Evangelho do Senhor é simples, ele é simples mesmo, na maneira com que nós comuniquemos ele. Ele se torna simples da maneira com que nós divulgamos eles ao próximo, né? Porém, irmãos, o Evangelho, ele contém preceitos e conceitos elevadíssimos, né? Que se nós olharmos, nós falamos, eu não tenho capacidade de cumprir essas coisas, né? Exige que nós tenhamos aí um relacionamento correto com nós mesmos, com o nosso próximo e principalmente com Deus. O Evangelho, ele nos exige isso da nossa parte. Mas louvemos ao Senhor, irmãos, porque a sua graça não só nos possibilita
a vivermos na prática das boas obras, mas ela também nos desafia a viver segundo a prática das boas obras. Ou seja, irmãos, é pela graça de Deus que nós vivemos a vida cristã. É pela graça de Deus que nós enfrentamos a este mundo ímpio, que nós vencemos as paixões mundanas. É pela graça de Deus. Segunda coisa, a graça de Deus se manifesta nos salvando da culpa e do domínio do pecado. Nós somos livres agora, irmãos, para fazer a vontade de Deus. A liberdade em nós agora para praticarmos as coisas de Deus, para vivermos a vontade de Deus. Não é o pecado agora que domina sobre as nossas vidas. O pecado, ele é um acidente na vida do cristão, não algo comum, corriqueiro. Porque a graça de Deus, irmãos, ela nos possibilita, nos dá capacidade de nós vivermos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos traz liberdade para nós sermos livres para fazermos a vontade de Deus. Portanto, irmãos, quando a graça de Deus nos alcança, ela muda a nossa condição diante de Deus. Antes nós éramos o quê? Culpados, condenados. Agora nós somos salvos em Cristo Jesus. E também muda todo o princípio fundamental da nossa vida, que antes era de pecado, que antes era de impiedade, de maldade, agora foi revertido este processo para nós vivermos na prática das boas obras que glorificam o nome do Senhor. Em vez de sermos agora orientados pelo pecado, nossa inclinação é direcionada para as coisas de Deus. Agora nós buscamos as coisas que são de Deus. A graça não apenas salva, mas encarrega-se de nos instruir para a glória de Deus. E a terceira lição aqui, irmãos, ou aplicação, é para nós, os obreiros da casa de Deus. Paulo, ele termina, diz, quanto você ensina, exorto-vos a ensinar. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Essa deve ser a nossa função como obreiros, como presbíteros da casa de Deus. Essa é a função do pastor, né? Sempre exortando, ensinando os irmãos, exortando os irmãos e repreendendo-os com toda a autoridade, né? E vocês, irmãos, né? Os irmãos da igreja não devem ficar, às vezes, entristecidos por causa de uma repreensão da parte dos obreiros da igreja, né? Porque são pessoas levantadas por Deus para corrigir a igreja. Por um lado, os obreiros, eles devem insistir nisso, em repreender, em exortar, em ensinar. E por outro lado, a igreja, ela tem que receber essa repreensão biblicamente, né, da parte dos obreiros, porque essa é a vontade de Deus. E Paulo diz aqui a Tito, olha, você tem que se esforçar para ensinar os irmãos, para repreender os irmãos, para que eles possam viver uma vida que glorifica o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto no coração dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa, a cada dia, ajudar os irmãos a crescer mais, a aprender mais, né? A sermos educados na palavra de Deus, instruídos, para que nós possamos viver na prática das boas obras. Amém, irmãos?